Oi, meus amados irmãos. Maravilha. Tenho o privilégio de acordar mais um dia na minha vida. Nesta quinta-feira, 24 de outubro de 2024. É maravilhoso. Deus, Ele nos conhece. Deus é incrível. Iniciando quando permitiu que nós viesse à Terra. Quando Ele nos criou. E depois de tudo, depois das nossas falhas, aí Ele vai entregar seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Para nos dar a oportunidade de chegar diante dEle novamente. Deus é poderoso, Ele é incrível, Ele nos conhece, Ele conhece nosso letal, nosso tratar. E Ele permitiu que o Filho dele viesse até a terra, vivesse entre nós, nos resgatasse outra vez. Então Jesus, Ele nos conhece cada passo, conhece nós pelo nome. E isso é maravilhoso. A gente vê também que quando aquele paralítico está ali à beira daquele tanque de verteste, esperando um milagre, Jesus vai passar por ali porque ele sabia que ali tinha um homem que esperava um milagre há muito tempo. Há 38 anos. Então Jesus, Ele sabe a nossa história. Jesus, Ele sabe o que nós precisamos. Jesus, Ele nos conhece. Ele sabe nossos pensamentos, sabe a nossa necessidade. Então o que eu tenho para dizer nesta manhã, meu irmão, não se desespere. Assim como Jesus chegou ali com aquele paralítico e disse que a edificação, Ele também pode chegar diante de você. Mas é preciso acreditar, é preciso confiar e ter a esperança que Ele vai chegar. A gente vê que Lázaro também, de fato, relatado na Bíblia, ele tinha morrido. E as irmãs dele muito triste, né, com o acontecido, mas Jesus está a caminho já para ressuscitar Lázaro, para dar vida novamente a Lázaro. Essa irmã dele está entristecida porque no pensamento delas as esperanças tinham acabado, não havia mais chance, não havia mais solução para Lázaro, não tinha mais como ele ter vida novamente. Mas aí Jesus estava a caminho, como a palavra de Deus vai dizer. Quando ele chega, né, 3 dias depois de Lázaro ter morrido, Jesus chega lá e pergunta: onde está Lázaro? E fala para as irmãs dele: se vocês crerem, verão a glória de Deus. Basta crer porque Jesus está caminhando, Jesus está vindo. E quando Jesus chegar, não há doença que permaneça, não há espírito maligno que permaneça, não há enfermidade que não seja curada, não há morte que não seja repreendida e que volte a ter vida novamente. Jesus ia a caminho também e encontrou, sempre Jesus era seguido de uma multidão. Ele encontrou uma mulher que vinha com outra multidão, mas triste de um velório. O único filho dela. E quando Jesus chega, ele dá vida para aquele jovem novamente. Jesus, Ele é incrível, Jesus nos conhece. Jesus, Ele não nos desampara. Todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que nele crê é liberto. Todo aquele que nele crê é curado. Todo aquele que nele crê recebe vida eterna. Tem outro fato, irmãos, também, que Jesus relata que em uma certa aldeia tinha um jovem, um cidadão, e esse jovem ele era cego. E trouxeram ele até Jesus para que ele fosse curado, para que ele voltasse a ver novamente. Então Jesus tira ele da aldeia e dá vista novamente para ele. Quando ele dá vista para aquele jovem, ele diz: não entre mais na aldeia, vai, não entre mais lá, porque lá talvez tenha sido o lugar que aquele jovem, ele tenha pedido em oração para Deus ter vista novamente, ele tenha pedido para Deus entrar no milagre da vida dele, mas ele nunca tinha alcançado. Ele foi alcançar a bênção dele quando tiraram ele de lá. Então, em lugar que nos feriram, em lugar que nos deixaram enfermos por muito tempo, em lugar que nos deixaram sem vista por muito tempo, sem enxergar, Jesus quer nos tirar de lá, e quando ele tirar, que nós não volte mais. Jesus, Ele sempre nos dá uma nova chance. Então, que nós venhamos crer que Jesus pode trabalhar na nossa vida, mas que também Ele pode nos transformar, nos mudar a nossa volta, mudar a nossa direção. Então hoje nós estamos diante de uma oportunidade de fazer diferente, de mudar. Jesus pode mudar a nossa história, Jesus pode mudar nossos caminhos. Se a gente não tinha certeza de salvação, se a gente não sabia se realmente Jesus podia nos salvar, hoje nós temos. Se nós tivermos um verdadeiro encontro com Jesus, Ele nos santifica e nos limpa. A gente vê que Zaqueu conseguiu naquela árvore, foi apenas para conhecer Jesus. Quando Jesus ia passando, chamou pelo nome dele, sem nunca ter conversado com ele, sem nunca ter sabia quem ele era, nunca ter odiado. Mas ele sabia quem era que estava ali naquela árvore, conhecia pelo nome. Ele disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. Então Jesus Ele nos conhece. Jesus Ele quer pousar em nossa casa. Quando Jesus vai até a casa de Zaqueu, ali, naquele momento, Zaqueu tem um verdadeiro encontro com Jesus. Então Jesus não pede para ele ser transformado, não pede para ele, não exige coisas deles, mas ele mesmo reconhece o que precisa ser mudado nele. Jesus Ele tem esse poder de, quando nós tivermos encontro com ele nos transformar. Nós vamos reconhecer nossos erros, nós vamos reconhecer onde devemos mudar. Então, a partir daquele momento, Zaqueu disse que faria diferente. Zaqueu mudou sua rota, mudou seu caminho. E mudar de caminho não é somente na prática, não é mudar de cidade, não é mudar de endereço, mas é mudar de atitude, mudar de ações, ter uma vida nova, ser uma pessoa mais íntegra, uma pessoa mais fiel a Deus. Então, estamos, como eu já falei, diante dessa oportunidade. E hoje é dia de nós decidirmos sair de Betsaida, que naquele cego para ser curado, não voltar mais lá. Fazer que nem Zaqueu, ser transformado, se deixar, ser moldado por Jesus. Ou então que nem aquele paralítico do tanque de Betesda. Crer que será curado, crer que sairá andando dali. Amém? Então que Deus abençoe cada irmão que ouviu essa mensagem, que possa tocar no seu coração essa palavra,
são fiéis e verdadeiras, ela venha habitar nos nossos corações e trazer mudanças para nós.